só para esta vida, que esperamos em Yeshua, somos de todos os homens os mais miseráveis. Vamos ver outro. Amados, vamos repetir comigo. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que uma vez foi entregue para sempre aos santos. Esses dois aí, meus irmãos. Nós encontramos o nosso irmão, o apóstolo Paulo, falando assim, que a nossa atitude no dia a dia demonstra o tipo de crença, o tipo de fé que nós temos. Paulo diz que existem dois tipos de seguidores de Yeshua. Uma classe que serve a Yeshua somente pelas coisas terrenas, pelas coisas falíveis, finitas, materiais, visíveis, palpáveis. E existe outra classe que serve pelos dois, buscam de maneira inteligente as questões aqui, mas buscam também pelas questões espirituais. Muito bem. Vamos falar sobre a categoria e a classe que espera por Yeshua só pelas coisas dessa vida. O que acontece? Acontece o seguinte: eles têm fé, eles amam Yeshua, mas a fé deles é para obter de Yeshua resultados para essa vida. Então eles, enquanto estão obtendo resultados para essa vida, seja proteção, seja financeiro, seja no amor, seja qualquer área, mesmo que eles não obtenham esses resultados, é que nem a pessoa que joga numa loteria, fica aquela esperança, eu sou de Yeshua, porque ele vai fazer isso por mim, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Aí o apóstolo Paulo diz que se a pessoa tem só esta fé, quando ele falecer ou acontecer o arrebatamento, essa pessoa está complicada. Ela vai ter que se explicar muito do outro lado, e ela será uma pessoa pobre do outro lado. Por quê? Ela tentou se tornar rica para com o mundo. Rica no quê? Rica nos prazeres do mundo, rica na participação das energias do mundo, rica, ela se entregou, ela viveu esse mundo, ela reinou aqui, ela curtiu esse mundo. A vida é uma só, eu vou curtir esse mundo, eu vou curtir, porque então ela se tornou rica para com esse mundo. Ela não teve compromisso com Yeshua, ela não teve compromisso espiritual. Ela pagou o mal com o mal, ela vingou-se, porque não, a vida é minha, eu vou vingar, eu sou assim. Ela esperou só por essa vida. Não, a pessoa me fez um mal, eu também fiz um mal a ela.
ela viveu essa dimensão, ela viveu esse mundo palpável. Não, a pessoa me complicou, agora eu complico ela. Paulo diz assim, que somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Além de estarmos agindo errado, nós temos conhecimento que não podíamos ter agido assim, mas nós agimos assim. Então o apóstolo Paulo fala da ressurreição. O apóstolo Paulo fala que um dia essa vida do corpo vai findar, ela vai terminar. E do outro lado, as coisas materiais não terão valias para esse corpo. Esse corpo não vai continuar usando, até porque ele será detido pela terra. Tu és pó e em pó há de se tornar. Então Paulo deixa claro que o que vai nos ajudar do outro lado é de ficar com ouro, pratas e pedras preciosas. Paulo diz que podemos esperar por Yeshua desse mundo, sim, por um emprego, por uma proteção, para que ele venha nos abençoar numa cura, venha nos dar um bem material, sabe? Esse comportamento tem aprovação, mas Paulo diz que ele não pode ser só esse. Nós temos que servir Yeshua priorizando o aspecto espiritual. Buscai primeiro o reino de Yahweh e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Não tem sentido a gente, não, eu sirvo Yeshua e a minha vida é uma vida, eu vou vender uma imagem, a imagem que eu vou vender é porque eu dependo dessa venda dessa imagem. Então eu vou vender essa imagem de que eu sirvo Yeshua e eu não sofro nenhum tipo de situação contrária. Não, isso é bom para quem quer ganhar dinheiro, isso é bom para quem quer estabelecer um reino aqui, aí tudo bem. Agora, quem não tem essas preocupações, então não tem preocupação de vender uma imagem que não é verdadeira. Então, eu sirvo ao Yeshua, então vender uma imagem de que eu não fico doente, uma imagem de que eu não tenho necessidade, uma imagem de que eu não tenho problemas na família, uma imagem não sei do que, uma imagem não sei do que, uma imagem não sei do que, mas eu vou vender esta imagem, porque afinal de contas eu prego o evangelho, e as pessoas que veem eu pregando não podem ver eu entrar no hospital, não podem ver eu usando uma roupa inferior, não podem ver eu andando com um carro inferior, não, eu tenho que vender uma imagem. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe qual foi a imagem que é daqueles que nos antecederam? A imagem daqueles que brilharam, a imagem daqueles que foram mencionados pelos lábios do próprio Salvador. Sabe qual foi a imagem que eles venderam? Foi essa daqui, ó. Eu, Paulo, orei 3 vezes ao Senhor para que Ele me curasse fisicamente, mas eu ouvi dele a seguinte resposta: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo levantou e disse: quando estou fraco é que estou forte. Sabe qual é a imagem que eles venderam? Foi essa daqui, ó. Timóteo, não beba mais só água, mas misture um pouco de vinho, por causa das suas frequentes, não esporádicas, não de vez em quando, as suas frequentes. Você, Timóteo, pregador da cura, você, Timóteo, anunciador dessa mensagem extraordinária, frequentes. Quando não está durante uma semana, ataca na outra. Quando não ataca na outra, ataca na outra. Timóteo, não beba mais só água, mas misture um pouco de vinho. Sabe qual foi a imagem que eles venderam? Olha, Zenas, fulano, Betano, tal, doutor da lei, passa lá para mim em Mileto, passa lá naquela ilha, me traz as minhas capas por causa do inverno, traga também os livros. Eu deixei Trófimo lá à beira da morte. Sabe quem é que deixou? É aquele que as suas roupas curavam, é aquele que, Coríntios 19, 11 e 12, que ele, Yeshua, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que no estender das suas mãos curava os enfermos, expelia os demônios, etc. Eu deixei Trófimo doente lá à beira da morte.
Sabe quem é? Qual é a imagem que eles venderam? Foi essa daqui, Yahushua. Infelizmente nós não vamos ter café, porque minha esposa não está em casa e a minha sogra está com 70 e tantos graus de febre lá na cama, não consegue nem se levantar. Um seguidor de Yahushua, um discípulo de Yahushua, enfrentando uma situação difícil dentro do seu lar, dentro da sua casa. Nunca eles tiveram a preocupação de vender a imagem do terreno, a imagem do falível, a imagem daquele que não vai herdar o reino de Yahushua, a imagem daquele que é pó e em pó há de se tornar. Nunca tiveram essa preocupação de vender a imagem do corpo. Pelo contrário, Pedro, nosso irmão, diz assim: ainda que o nosso corpo terrestre, físico, biológico, se desfizer, perecer, não aguentar mais, temos nós um corpo espiritual, e esse sim se renova através do Espírito Santo. Esse é o assunto dos nossos irmãos. Esta era a conversa dos nossos irmãos, era a esperança que eles tinham. Eles nunca deixaram de fazer a obra, de pregar, nunca deixaram de fazer nada por conta de uma circunstância terrena, por conta de uma situação contrária. Não, nunca. Paulo chegou ao ponto de dizer assim: eu aprendi a ter abundância e também aprendi a padecer necessidade. Certo, eu estou de uma coisa: eu tudo posso em Yahushua que me fortalece. E ainda disse mais: não temos nós cidade permanente aqui, mas esperamos a que está por vir. Afinal de contas, a nossa cidade está nos céus, no plural, nos céus dos céus, de onde também esperamos o nosso amado Salvador Yahushua, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, segundo a eficácia do seu poder. E o apóstolo Paulo ainda nos alerta: por mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e ele não tardará. Quando nós temos uma fé equilibrada, quando nós temos uma fé curada, uma fé do Espírito Santo em nós, então nós não somos iludidos. Nós não vivemos aqui como que se o tamanho da nossa fé e a qualidade da mesma fosse demonstrada pelo exterior, pelo palpável, pelo visível. Não, de jeito nenhum. A fé é algo que você não consegue ver. A fé é algo que você não consegue palpar, mas é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Você vive uma vida de esperança. Não, eu creio que Yahushua me ajudar aqui, Ele vai me abençoar ali, mas servindo, adorando, não permitindo. Judas escreve: somos exortados, eu senti a necessidade de vos escrever, a batalhar, a perseverar, a lutar pela fé que uma vez o quê? Foi dada. Batalhar por ela. Por que batalhar pela fé? Porque cada dia vem uma situação para roubar a sua fé. Cada dia vem uma situação e diz assim: hoje eu paro você, hoje eu vou brecar você, entendeu? Hoje eu vou brecar você, hoje você não caminha mais, a partir de hoje eu neutralizo a sua fé. Então, Tiago, Judas, Judas Tadeu nos escreve: batalhe pela fé que foi dada para você, alimenta a sua fé, cuida da sua fé, entendeu? Você deve batalhar por ela, você deve lutar por ela, você não pode deixar a sua fé de qualquer maneira. O que é batalhar pela fé? Tem que tomar muito cuidado, está me entendendo? Então nós não podemos ficar, temos que nos policiar. O mundo está aí, e cada dia mais ele se adequa, ele se prepara
para atingir a nossa fé, para roubar a nossa fé. É através das enfermidades, essas doenças que surgem, é através do financeiro, é através de problemas familiares, é através de sentimentos internos, psicológicos, tá certo? É através de muitas coisas que acontecem aí fora. A gente fica, nossa, mas a pessoa lá está indo bem, aquela pessoa, ela é bem sucedida. O salmista Davi disse assim: tinha eu inveja daqueles que iam bem nos seus caminhos, ficava perturbado, até o dia que entrei no santuário do Altíssimo e entendi como que funcionam as coisas. Para a pessoa que só crê nessa vida, então tudo bem, você ir bem aqui, não importa, né? A pessoa faz o que vai bem, mas a pergunta é: e quando chegar à eternidade? O que adianta tornar-se rico para com o mundo e pobre para com Yahushua? O que adianta você se dar bem aqui, edificando com feno, com palha e mais o quê? O que adianta? Aí você fecha os olhos, ou acontece o arrebatamento. E mais uma coisa também, para os que são casados, para os que têm filhos. Eu ouvi isso de uma pessoa ontem. Às vezes você não tem que crer nem só por você. Às vezes você tem que se reunir pelos seus filhos e pelos seus netos, para dar o exemplo. Eles veem isso, eles falam: nossa, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, você está deixando uma herança. Às vezes você ama e perdoa não só por você, porque teu filho, teu neto está vendo o que você está fazendo. A pergunta é: qual é a herança que você está deixando? Qual é a herança que você vai deixar? Qual é o exemplo que você vai deixar? Então Paulo diz assim, que nós não podemos esperar por Yahushua só pelas coisas relacionadas a essa vida. Essa vida ela termina, essa vida ela passa. E se você acha que está sofrendo aqui nessa vida, Romanos 8,18, porque as aflições do tempo presente não podem sequer comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Epístola de João 3,2, amados, agora nós somos filhos de Yahushua, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, assim como ele é, nós o veremos. Bendito seja o nome de Yahushua. Então você tem que ter essa fé, uma fé que eu vou conseguir um carro, vou conseguir uma moto, vou conseguir uma cura, eu vou conseguir resolver meu casamento, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Legal, tudo isso é possível, está legítimo, é isso daí mesmo. Mas você tem que fazer isso com estrutura. Que estrutura é essa? Se acontecer, amém. Se não acontecer, não é a mesma coisa, porque afinal de contas eu sou um ser espiritual. Eu não sou, que nem o irmão Renato sempre falou aqui, eu não sou um ter humano, eu sou um ser humano, eu sou um ser espiritual. Eu tenho a incumbência, o dever de edificar com ouro, pratas e pedras preciosas. Olha, se você crê na eternidade, se você crê nas ressurreições, se você crê na vida após a morte, procure edificar com ouro, pratas e pedras preciosas. Procure amar, perdoar, não se vingue, está entendendo? Não se vingue não, tá? Não toma um exemplo de pessoas que às vezes não está nem aí, já está com a fé doente, não consegue acreditar mais, não consegue entender que é importante fazer aquilo que Yahushua pediu: amar, perdoar, ajudar a levar a carga dos mais fracos, estender uma mão amiga, não julgar as pessoas e não ficar tendo uma vida de reunião, uma vida de fé só pelas coisas relacionadas a essa vida. Pelo contrário, você falar assim: não, daqui a pouco, gente, sabe que a única certeza que nós temos é essa daqui, entendeu? A única certeza que nós temos é essa daqui, nós não temos outra certeza. Então de repente a gente sai desse corpo, de repente a gente vai embora. E aí, isso é verdade, eu acredito nisso, eu creio piamente, eu creio literalmente nisso daí. E aí, como que funciona? Como que vai ficar as coisas? Ou será que a gente tem uma fé, que é uma fé assim: ah, está tudo bem na nossa vida, então eu vou pregar, eu vou dar ensino, eu vou me reunir, eu vou orar, eu vou brincar,
ficar, porque está tudo bem, e de repente não está mais tudo bem. Aí então, aí começa a mostrar a nossa qualidade de fé. Então o que acontece é essa certeza aqui que Paulo diz em Timóteo: meus irmãos, eu combati o bom combate, terminei a carreira e eu guardei a fé. Eu já estou sendo oferecido como sacrifício vivo, vou ser descarnado agora em Roma, ano 68, por Nero, imperador romano. Mas uma coisa eu tenho convicção, e será colocado sobre a minha cabeça a coroa da justiça. Paulo entendia que a vida continuava. Ele entendia que ia estar diante do seu Senhor, diante do seu rei, diante do seu patrão, e que ele iria receber a sua coroa. Coloca para mim o último versículo, irmão Paulo, do capítulo 15 de Coríntios, versículo 58. Olha o que Paulo fala. Mas eu já sirvo a Yeshua faz tanto tempo, eu já sirvo. Olha o conselho que o apóstolo lhe dá para cada um de nós, no versículo número 58 do capítulo de número 15 de 1 Coríntios. Olha o que ele fala, o conselho que ele dá para você, para mim e para cada um de nós aqui. Olha que interessante, olha. Repitam comigo: irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Certo? Sempre abundante, sempre. Não vacilar, não parar, sabe? Não achar. Está me entendendo? Não achar, nada disso. Não pode ser algum, tá? Mas sempre abundante, sabendo, tendo convicção, certeza de que a tua fé, o teu trabalho, o teu sacrifício, ele não é vão, ele não é vão. Está sendo vistoriado, está sendo fiscalizado, Yeshua está de olho, e você prontamente receberá o teu pagamento, receberá o teu galardão. Isso é a nossa fé, isso é a nossa convicção, certo? Essa é a minha mensagem essa noite para cada um de nós. Vamos deixar essa fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que nos cercam, ter essa convicção, ter essa certeza de que o mundo passa com as suas concupiscências. Esse mundo ele é moldado, ele é feito para nos enganar. Ele é feito para nos enganar. Ele tenta tirar a nossa lágrima também, mexer com o nosso sentimento. Ele tenta nos envolver. Ele tenta fazer muita coisa com a gente. Ele tenta nos ganhar o nosso tempo, a nossa prioridade. Ele tenta fazer tudo isso daí. Então você deve batalhar pela fé que foi te dada. Como está a sua fé hoje? A sua fé tinha alguns ingredientes: tinha amor, tinha perdão, tinha vida de reunião, desejo de se reunir, tinha línguas estranhas, tinha variedade de língua, tinha dons espirituais. Sua fé tinha aquela disposição, a sua fé tinha isso e aquilo. O mundo já conseguiu tirar isso? O mundo já conseguiu tirar? Então, essa noite estamos sendo exortados a batalhar para que a nossa fé volte a ser aquela fé rica, cheia de ingredientes, aquela fé recheada com os recursos espirituais, e que nós possamos servir a Yeshua, preste bem atenção, pelos dois lados, esperando por Ele nesse mundo sim, porque sem mim nada podeis fazer, e esperando principalmente por Ele do outro lado. Ele disse assim: quem me segue não andará em trevas, quando você fechar os olhos quando acontecer o arrebatamento, uma grande luz, e você não terá treva do outro lado, você terá uma luz permanente, que é Yeshua nas nossas vidas, tá bom? Então, eu vou fazer uma oração para cada um de nós. Coloque na tua cabeça uma coisa: esse mundo passa com as suas concupiscências. Não permita que absolutamente nada venha roubar a sua fé, deixar a sua fé uma fé pobre, uma fé fraca. Não permita isso, certo? Pelo contrário, batalhe por ela. Não permita que o rádio, que a televisão, que o vizinho, que um acontecimento na sua vida, na sua família ou financeiro, não permita que uma acusação, não permita que nada venha empoeirar a tua fé, empobrecer a tua fé, tá? Não permita. Quando você começar a se sentir como aqueles que não têm esperança, busque o Espírito Santo, tá certo? Busque as coisas espirituais.
espirituais. Aproveite a abundância que nós temos hoje de internet, de informação, de tudo. Baixe a Bíblia no seu smartphone, no seu celular. Vai lá na lojinha que cada um tem lá a Bíblia offline, não precisa nem de internet, só para baixar você precisa, tá? Coloca lá, baixe ela, tá? Procure ter um louvor. Se você não tem um louvor no seu smartphone, esse dia eu estava falando sobre isso, vem aqui no Monopólio e posta um monte desses louvores já preparados para o seu smartphone, para você poder estar ouvindo, tá? Procure pelo menos ter uma lembrança, qual foi o último dia que você pegou uma Bíblia na mão, que você fez uma leitura, entendeu? Que alguém viu você fazer uma leitura. Qual é o exemplo que você está deixando para o teu filho, para a tua filha, para uma pessoa que te acompanha, que te vê? Qual é o último assunto espiritual que você comentou? Qual é a sua conversa? Qual é o conselho que você dá? Como estamos sendo observados pelas pessoas que nos cercam? Qual é a água que está saindo da nossa boca? Então, nessa noite nós somos orientados a batalhar pela fé que uma vez foi dada a cada um de nós. Eu quero que vocês se coloquem de pé, por favor. Essa noite nós falamos sobre a importância de termos uma fé que possa nos ajudar aqui e também do outro lado. E falamos sobre a importância de batalhar pela fé, porque a cada dia o diabo, os demônios, o mundo tenta destruir a nossa fé, tenta roubar a nossa fé. E a gente começa a ter um comportamento carnal, um comportamento muito natural. E aí a gente começa a perder aquela vida espiritual. Que o teu Espírito possa nos ajudar a orar, nos ajudar a ter interesse pelas coisas espirituais, nos ajudar a falar em línguas estranhas, a ser usado pelos dons espirituais, a entender que a tua igreja, ela não pode andar de braços dados com o mundo, que o teu Espírito, ele não pode ter comunhão com o mundo. Nos leva a entender, Espírito Santo, a cada dia que devemos lutar muito pela fé que nos foi dada. E assim, querido Yahshua, no teu nome, eu abençoo o teu povo, nesse final de domingo, nessa semana que principia, nossos filhos nas escolas, o trabalho material de cada irmão, as decisões que têm que ser tomadas, sabe, as escolhas que têm que ser feitas. Eu peço agora a tua ajuda. Peço que teu Espírito venha agir na nossa vida, que venha nos orientar, que venha nos dirigir. Muito obrigado, Yahshua. Oh Salvador, eu me deixo o shalom na vida de cada irmão. Sintam-se abençoados. E as palmas encerram a nossa vida.